Rádio Experimental Unicap apresenta Aprendendo a Jogar, os desafios e os limites da vida no futebol. Meu nome é Bruno Lourenço, Eu tenho 12 anos e o meu ídolo do futebol é o William do Chelsea. Meu nome é Cauã, eu tenho 11 anos e meu ídolo é Messi. Meu nome é Fernando, tenho 15 anos, maior ídolo, Cristiano Ronaldo. Meu nome é Pablo Henrique, tenho 13 anos e eu gosto de Cristiano Ronaldo. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. O país do futebol tem nos campos de várzea a principal fonte de inspiração, histórias e ídolos. Aquele que chama a atenção pela ginga e talento pode ir parar numa escolinha ou divisão de base de um clube profissional. Muitas vezes, é aí que o futebol deixa de ser uma diversão para se transformar em um projeto de vida. Em alguns casos, os pais são os maiores incentivadores, pois eles não pensam apenas em uma formação profissional para os filhos. Os responsáveis também planejam uma formação cidadã para os jovens garotos. É o que garante Jadson D'Angelo, pai do menino Lucas, de 10 anos. A gente sabe que essa vida de futebol é muito curta e precisa ter uma boa base, justamente para quando finalizar, ele sobressair o restante da vida dele em outras profissões. E também a gente sabe da dificuldade que é ingressar nesse ramo de futebol. Então a gente não pode mostrar a ele só esse direcionamento do futebol. Tem que abrir bem o leque para ele, O leque de oportunidade. Na escolinha Linha de Passe, o professor Juliano Valois sabe o quanto é importante orientar os primeiros dribles de um garoto. O meu ponto principal é ajudar na formação do caráter deles. Se eu ajudar a mudar alguma coisa neles, de alguma forma, simples que seja, o meu objetivo com eles já tá conquistado, independente de bola ou não, porque eu digo a eles que hoje eles fazem parte de uma escolinha de futebol, mas o slogan da escolinha é escolinha de futebol, linha de passe, ajudando no crescimento do seu futuro atleta, Então hoje é futebol, mas amanhã pode ser natação, pode ser vôlei, pode ser basquete, enfim, Mas hoje ele está aprendendo a disciplina do futebol, regras, comportamento, lidar com pessoas, fazer amizades, Então tudo isso é muito importante e enriquecedor, principalmente na faixa etária que esse menino tem. Para entrar na base de um clube profissional, a missão não é fácil. Existem 3 formas: a peneira, a indicação de parceiros e as várias competições existentes. O coordenador-geral da Base do Esporte Clube do Recife, Rodrigo Reis, acredita que apenas os que se destacam e têm talento avançam para a próxima etapa. Primeiro é a detecção do talento. A gente detecta o talento, coloca dentro do processo, que é com os nossos profissionais e com a nossa estrutura, desenvolve esse talento, através de treinamentos e de competição, que é na competição que o atleta se desenvolve, na competição que a gente vê quem é quem, a gente fala que a gente separa os homens dos meninos, que às vezes até treina bem, mas na competição, às vezes, aquele que treina bem nem sempre joga bem. O sistema é rígido. Os clubes apostam muito e investem tudo na formação dos atletas. Nada é gratuito. Quando os garotos estão prontos, eles ganham popularidade e conquistam valor no mercado do futebol. É o que explica o diretor-geral da base do Santa Cruz, Bleno Porfírio. Se você vai construir um edifício, você tem que ter a base. Se você vai fazer qualquer coisa na vida, tem a base. Então, um clube de futebol que não tem a base, ele não tem condições de preparar atleta, revelá-los, formar cidadãos. Tudo isso junto, se você não tem isso aí, você não vai para canto nenhum hoje. Cada vez mais é necessário que os clubes formem seus próprios atletas para poder reduzir custo, para poder ter o que vender. É feita uma produção, uma fábrica. Você entra, no caso do futebol de base, você entra com jovens, com crianças, nas divisões de base, para formar no final cidadãos em primeiro lugar, atletas amadores e atletas profissionais, onde esses atletas profissionais vai gerar fruto para o clube, vai retornar esse investimento, vai pagar essa estrutura e ainda vai dar rendimentos, lucro, que no final de contas é o que sustenta qualquer empresa, é o lucro.
Para o coordenador de base do Sport Recife, Rodrigo Reis, a importância desta fase também está relacionada à identificação do atleta com o clube. Aquele atleta que sai da base, ele geralmente vem com um salário menor. Então, por que é importante ter a base? Quais os benefícios de ter a base? Primeiro, identidade com o clube. Segundo, você reduz a folha salarial do profissional. E terceiro, você possibilita futuras receitas também. Você está ouvindo Aprendendo a Jogar. Na vida do futebol, os jovens sonham e são atraídos por vidas luxuosas, fama e um grande status social. Mas a realidade é completamente diferente. Segundo informações da Confederação Brasileira de Futebol, mais de 80% dos atletas brasileiros recebem até R$1.000 por mês. Enquanto isso, os jogadores que ganham os maiores salários, aqueles acima dos R$5.000, representam um pouco mais de 2% da classe. Para Murilo Toledo, psicólogo do esporte, só os mais fortes sobrevivem nessa atmosfera. Mas frustração faz parte, principalmente se a gente está falando da questão de base. Porque base, se você quer ver como a lei de Darwin ela funciona na realidade, da excelência natural, é só você vir para um futebol de base. Aqui o menino está jogando no patamar X, chegou um jovem que está no patamar X mais um, esse jovem fica, o outro vai embora. Então essa é a realidade da base. Você vê que sempre só os mais fortes sobrevivem. A educação geralmente fica em segundo plano. O cansaço provocado por uma sequência de treinos e competições leva com maior ou menor intensidade a perda de aulas e provas ou o não cumprimento das tarefas escolares. Mais de 600 atletas disputam a principal competição do futebol nacional em 2016 e apenas 2% deles chegaram ao ensino superior. O esporte geralmente é a prioridade na vida do jovem. Exemplo que aconteceu com o Renatinho, jogador do Santa Cruz, que tem como orgulho 4 acessos e títulos estaduais e nacional com o time tricolor. Eu fiz até o segundo ano, estava fazendo, não sei se eu passei para o terceiro na época, acho que foi 2009 quando eu estudava. Eu parei o estudo e vim para Santa Cruz. Aí trouxe minha transferência também para tentar estudar aqui, mas não dava, porque treinava de manhã e tarde. Chegava à noite já estava cansado, não dava para ir para o colégio. Mas eu fiz até o segundo ano e pretendo terminar meus estudos para concluir, tentar fazer uma faculdade, quem sabe fazer um curso superior. Para o olheiro João Maradona, que já descobriu muitos jovens promissores, como Rômulo, que já foi para a seleção brasileira, e Joeliton, que foi para o futebol alemão, o atleta precisa também do apoio da família. O jogador hoje ele tem que estar com a cabeça no lugar, ele tem que ter uma família por trás que possa trabalhar a cabeça do jogador, porque tem muito jogador, tem vários jogadores que ficam no meio de caminho por causa disso, que se empolga, que pensa que já é o cara e não é. Futebol, meu amigo, a maioria dos jogadores tem que começar com humildade, respeitando todo mundo, treinar o dia a dia. Tem exemplo de vários jogadores, que tinha potencial, não chegou por causa disso aí, que pensa que é jogador e não é. É muito difícil a carreira de jogador de futebol. Se ele não investir nele, se não for um jogador que se cuide fora de campo, que trabalhe dentro de campo, para vir desenvolver esse futebol, porque a concorrência é muito grande e fica pelo meio do caminho. O Brasil é um celeiro de talentos do futebol, exporta jogadores e eles sonham em ser um novo fenômeno, alguém que faça história. Mas o desejo pode se transformar em pesadelo caso esse sonho seja confiado a algum dos inúmeros golpistas que atuam como empresários do ramo. E o cuidado tem que existir para não acontecer o que Renatinho passou. Tive orientações erradas, Muitos pediram para que eu colocasse o Santa Cruz na justiça. E eu não coloquei. Não coloquei porque não via sacanagem de ninguém, não via deslealdade. Os caras sempre trabalham com transparência com a gente. E eu não via motivos. E eles queriam que eu forçasse uma barra para que eu pudesse sair, para que eu pudesse brigar e jogar fora. Mas não quis. Tive um empresário, passei 2 ou 3 anos com ele e não adiantou de nada. O futebol escolhe os melhores e quem consegue um lugar nesse mundo vai sempre aprender no jogo da vida.
Aprendendo a Jogar, os desafios e os limites da vida no futebol. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Para um jogador de futebol manter uma alta performance, é necessário que ele tenha equilíbrio físico e psicológico. Quando o atleta entra em campo, o que foi pensado para o jogo precisa ser executado. Tudo pode acontecer. Nos 90 minutos, cada um trava uma disputa entre si e o companheiro. Vence aquele que aprendeu a superar as dificuldades e aproveitou melhor as oportunidades. Everton Felipe foi jogador da base do esporte e hoje é titular do time profissional. O meio-campista explica que o atleta criado no clube sempre é mais cobrado. A gente sofre por ser novo e tal, tá num time profissional muito novo, acaba sendo cobrado. Quando você vai bem, você é uma promessa, é realidade, é o craque. Quando você vai mal, é um garoto da base que precisa melhorar, mas você que é da base do esporte, da base de qualquer outro clube, você sabe a cobrança que você tem por ser da base, você tem que ir lá e render. Você não pode pipocar, como na gíria do futebol diz, que você acaba sendo cobrado por ser um moleque da base que não tem personalidade e tal. Mas isso aí, a gente tem que aprender a conviver com isso. As críticas vão vir, vão falar coisas boas de vocês, coisas ruins, você tem que aprender a levar isso. Você nunca vai estar sempre bem. Um caminho onde é necessário fazer muitas escolhas, completa Everton. Não, a gente abre mão de amigos, abre mão de festa, de sair para se divertir com os amigos, família. Saí com 3 anos de casa, então abri mão de muita coisa. Fui para Porto Alegre também, fiquei 2 anos lá. E você acaba abrindo mão quase de tudo da sua vida para ver um sonho que pode virar realidade ou não. A formação no futebol profissional pode começar aos 12 anos de idade. O abuso e a exploração sexual, o afastamento da escola e a profissionalização precoce são alguns dos desafios que jovens e famílias enfrentam para conquistar um lugar nessa profissão. Na maioria das vezes, o abuso sexual não acontece de uma hora para outra. O primeiro passo é quando há a sedução. Logo surgem as promessas de jogar em clubes famosos, depois o abuso e, por fim, o pacto de sigilo. O psicólogo Murilo Toledo explica que tudo é feito através de ameaças à vítima, que pode sofrer graves consequências psicológicas. Fizeram um levantamento aqui agora, uma ONG que trabalha com essa questão de abuso sexual, né? Dizendo quais são os casos de abuso em relação a jovens atletas de futebol no Brasil. E essa ONG fez esse mapeamento, certo? Utilizou o mapa e são casos que foram registrados e que hoje viraram processo. E isso não chega nem a 10% dos casos que nós sabemos, mas que não são denunciados ou que não viram inquérito, não são levados por falta de provas ou por outros motivos. Mas, assim, é uma questão que nos preocupa muito, porque acaba direcionando todos os olhares da sociedade para o clube. E o clube tem que ter bastante consciência, né, e bastante responsabilidade para assumir isso. E o preconceito no futebol? A discriminação racial e, principalmente, a orientação sexual dos jogadores aparecem como o maior fator de fragilidade no esporte. O Brasil mantém o futebol dentro do armário. Nenhum jogador dos considerados grandes clubes assumiu publicamente que era gay. Isso ainda é um tabu, completa o psicólogo Murilo Toledo. A questão de você ser um atleta, a questão de você jogar futebol, a questão de você ter uma carreira brilhante no futebol, não tem nenhum tipo de ligação ou dependência ou independe da sua questão sexual. Nós trabalhamos diretamente isso com jovens, certo? As suas questões sexuais, as suas questões de desejo e as suas orientações não interferem na prática do futebol. Porque a prática de futebol, né, tem questões que são técnicas, táticas, né, dirigidas a essa prática esportiva. E ponto, é só isso que interessa. A vaga para ser uma estrela no mercado do futebol profissional é um privilégio de poucos. Os números revelam uma possibilidade semelhante a ganhar na loteria. Chegar até as equipes profissionais não é garantia de sucesso, é o que afirma o coordenador da base do esporte, Rodrigo Reis. Dos 3.000 que fazem peneira,
né, um passa. E desses que passam e jogam na categoria de base, poucos sobem até o profissional. E daqueles que se tornam profissional, né, foi um estudo feito pela Universidade de Futebol, 15% estão desempregados. Então você vê a realidade do nosso futebol. E os jogadores que conseguem conquistar muito dinheiro, por não terem uma boa base e estrutura, acabam perdendo tudo após o fim da carreira. É o que explica o psicólogo Murilo Toledo. Como a exigência do futebol mundial nos ajudou a rever isso, o futebol no Brasil também teve que modificar. Mas mesmo assim, a gente continua ainda vendo jogadores com problemas com a bebida, jogadores com problema com a justiça. Então é aquela coisa que o jogador de futebol, por ser jogador de futebol, por ter ascensão social e a questão financeira, né, acha que pode estar acima do bem e do mal. Então, assim, são exemplos que a gente utiliza no dia a dia com esses jovens para mostrar que você tem que fazer o que é certo. Você está ouvindo Aprendendo a Jogar. Pouco antes do chute em uma cobrança de falta, o jogador coloca a perna de apoio junto à bola. Todo o corpo vai para trás, como um arco pronto a disparar uma flecha. Os músculos do estômago se contraem rapidamente e impulsionam a perna que dispara para frente como um relâmpago. Uma ação dessas requer músculos rápidos, capazes de se contrair em frações de segundos. O receio de se machucar ou a grande responsabilidade diante de um gol que talvez decida o jogo pode motivar uma contração involuntária nos músculos. Exemplo que aconteceu com o Renatinho, e isso pode provocar uma lesão. Você está lesionado, é muito complicado. Você está querendo jogar, está querendo ajudar, mas seu corpo fica limitado a uma dor. Então, isso é complicado demais. Você às vezes pensa, poxa, será que eu vou voltar ao mesmo? Será que eu vou ter de novo uma sequência? Passa milhões de coisas na sua cabeça. Até quantos anos eu vou suportar essas dores? Então, isso é o que é o mais difícil, é você não saber o limite do seu corpo. Você ficar sem jogar é a pior coisa que existe, porque só sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. E você ficar sem poder fazer é complicado, é difícil demais. Um atleta percorre em média 11 quilômetros nos 90 minutos de jogo em ritmo de explosão. Essa resistência é explicada pela força física e também pela capacidade de respirar, transportar e utilizar o oxigênio. O coração também precisa estar preparado. Os batimentos cardíacos passam de 60 batidas por minuto quando em repouso e pulam para 120, podendo chegar até 160 no auge da disputa. Haja coração! Quem já sentiu na pele todas as dificuldades de passar pela base, sabe muito bem o que é preciso fazer para superar os obstáculos. O jogador do esporte, Everton Felipe, de 19 anos, contribui com a experiência, incentivando novos talentos que também queiram realizar o sonho de jogar futebol profissionalmente. Que fale menos, escute mais, que não adianta bater de frente com algumas pessoas, mesmo você estando certo. Independente da diversidade que vai ter na partida, independente se seja final, semifinal, uma partida qualquer, você tem que ter personalidade o tempo todo, levar para cima mesmo, não ter medo de jogar, se errar, levantar a cabeça e ir de novo, é complicado, a pressão é grande dentro de campo, porque não é que você pipoca, mas o psicológico ali, quando você erra, você não quer errar mais, porque você não quer prejudicar a equipe, mas é ter personalidade que eu acho que é o mais importante. Até que o estrondoso grito de gol seja expulso das milhares de gargantas. Não é fácil vencer a disputa por uma vaga e chegar ao topo do esporte mais popular do mundo. Apenas 0,5% dos jogadores profissionais de futebol estão no pequeno grupo de atletas que ganham milhões de reais ao longo de uma temporada. Por sinal, esses têm sorte e talento para chegar nesta condição. Agora, sortudos mesmo são os jogadores que saem do Brasil e vão fazer sucesso pelo mundo afora. Todos os anos, pelo menos 50 jogadores das séries A e B do Campeonato Brasileiro deixam o país e vão jogar longe de casa.
Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Emirados Árabes e agora a China. Essas são as rotas do dinheiro e da fama para os atletas. Ao tomar conhecimento desse mercado no exterior, o principal centroavante do São Paulo Futebol Clube em 2005 trocou o Brasil e foi jogar na Europa. Na época, aos 26 anos, o atacante foi contratado pelo futebol francês, para depois virar ídolo e fazer sucesso no campeonato alemão. Para conseguir seus objetivos, ele fez muitos sacrifícios na vida. Eu abri mão dos estudos, eu fiz até o 2º grau, quando eu não consegui mais conciliar os treinamentos com os jogos, com os treinamentos, até porque era muito puxado, muito pesado. E eu tive que abrir mão dos estudos, eu estudava, meu pai sempre me incentivou, sempre cobrou de nós em casa o estudo, até porque para nós termos alguma coisa na vida, e se eu não fosse jogador de futebol, talvez eu teria estudado muito mais, teria me formado em alguma profissão. E a família também, né? Não só durante o começo, mas até hoje, né? A gente abre mão de muitas coisas, de tempo com a família. Então, para nós, devido à carga de treinamento, viagens, jogos, a gente abdica de muita coisa, família, filhos, estudos e muitas coisas para se dedicar à carreira. Mesmo distante da família e do Brasil, o atacante campeão da Taça Libertadores da América de 2005 nunca esqueceu os conselhos e ensinamentos do pai. Sempre trabalhar, sempre ser honesto, nunca pegar nada de ninguém, nunca... Meu pai odiava que nós pegávamos alguma coisa, uma bicicleta emprestada de alguém, ele odiava isso, ele não queria. E ele sempre nos ensinou, então acho que eu levo isso como base para o meu sucesso, né? Tá sempre buscando meus objetivos, nunca... Se eu ver que nem eu falei para você de exemplo de jogadores que eu trabalhei, eu nunca desejei aquilo que eles queriam, eu desejei ser como eles. Eu sempre trabalhei para isso, eu sempre tive esse pensamento. Se ele tem aquilo lá porque ele trabalhou, eu vou trabalhar para ter o meu também, não desejando dele. E meu pai sempre me incentivou a fazer isso, sempre me mostrou a fazer isso. Então, essa educação que eu tive do meu pai e da minha mãe aí serviu de base para mim construir minha carreira com profissionalismo e ter tido sempre essa conduta exemplar assim que eu tive no decorrer dos anos. Você está ouvindo Aprendendo a Jogar. Durante o longo período em que morou na Europa, ele percebeu muitas diferenças entre o futebol jogado no Brasil e nos países europeus. A gente fala que futebol é igual em todo lugar, mas não é não. Acho que principalmente o comportamento das pessoas. Eu vivi 5 anos na Europa. E na Europa, os torcedores, a imprensa, o próprio clube valoriza muito mais o que o jogador já fez pelo clube do que propriamente vem fazendo no momento, que aqui, felizmente no Brasil, eles julgam só o momento do jogador. Se o jogador está bem, está fazendo gol, está jogando bem, ele é o cara, ele é o ídolo. Se ele está mal, se ele está no jejum de gol, jogando mal, ele já não presta, ele já está velho, ele é isso, aquilo. E a memória do brasileiro é muito curta, principalmente do torcedor. O experiente atacante que jogou a Copa do Mundo na África do Sul se orgulha de ter uma carreira tranquila de quase 20 anos no futebol. E onde eu chego hoje para jogar, ou nos clubes que eu nunca joguei, eu sempre sou sempre bem recebido por todos, por dirigentes, por jogadores, pelos próprios torcedores. Então isso é o que me deixa mais gratificado de ter feito uma carreira sólida. E nunca tive problemas assim em particular com nenhuma pessoa, com nenhum clube. Até mesmo quem é ídolo hoje da garotada, um dia foi fã de alguém. E para ser um homem-gol, o artilheiro da Bundesliga de 2009 se inspira em um fenômeno que vestiu por muito tempo a camisa da seleção brasileira. Eu sempre gostei muito do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno, né? Por tudo que ele fez dentro de campo, mas muito mais pelo que ele passou fora dos campos, né? As contusões, os problemas que ele teve extracampo, a força, a determinação, a volta por cima que ele deu nos momentos mais difíceis da carreira dele. Então eu tenho ele como um ídolo, assim, como uma pessoa, assim, como um modelo, assim, a ser seguido por tudo que ele conseguiu dentro e fora de campo. As várias conquistas parecem que estimulam ainda mais o atleta a superar desafios. Para ele, não existem limites. Ele está sempre à espera de novidades.
É engraçado no futebol que a gente sempre, cada etapa da nossa vida dentro do futebol, a gente vai tendo novos sonhos, né? Eu sempre tive o sonho de jogar quando eu comecei, de jogar no meu clube de coração, que era o São Paulo, que é o São Paulo. E eu consegui realizar esse sonho, joguei 2 anos lá, foi onde consegui meus primeiros títulos como jogador profissional. Depois, consequentemente, seleção brasileira, jogar na Europa, ter êxito na Europa, jogar uma Copa do Mundo. Então foi tudo consequência, foi sonhos que eu fui... Cada sonho puxa outro, né? Não adianta eu pensar em jogar uma Copa do Mundo sem estar num clube jogando bem, não adianta eu querer jogar na seleção sem estar bem no meu clube. Então foi tudo assim, consequência, né? Eu tinha um sonho de voltar aqui no Santa Cruz, de ajudar o clube a voltar para a primeira divisão, de ganhar um título com a camisa do Santa Cruz. E eu consegui realizar isso. Está na hora da gente conhecer quem ele é. O atacante brasileiro que encantou os torcedores do campeonato alemão na década passada. O camisa 23 da seleção brasileira na Copa de 2010. Ele que em 2016 foi eleito o craque do futebol pernambucano. Grafite é um personagem, né? Do Edinaldo Batista Libani, né? O Grafite é um cara que acho que venceu na vida, assim, como jogador de futebol. Acho que eu realizei todos os meus sonhos, os meus objetivos como jogador de futebol dentro do futebol, com essa alcunha Grafite, né? Então, desde quando eu recebi esse apelido, lá em dezembro de 2000, quando eu estava lá, cheguei na Matonense para fazer teste, eu recebi esse apelido. E ali eu comecei a trilhar meu caminho no futebol. Lindo lance do Grafite, olha o gol, bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! Grafite número 20, um lindo gol aos 20 minutos do segundo tempo. Fez a tabela, botou na frente, mostrou. Porque hoje um dos grandes jogadores de atividade no futebol brasileiro, saiu o goleiro Clia, ele deu um tapa na bola e já saiu pro abraço. Aos 20 do segundo tempo, Grafite número 20. O programa Aprendendo a Jogar fica por aqui. Produção, redação e reportagens, Renata Andrade e Rodrigo Zófica. Apresentação, Caroline Fernandes e Pedro Lins. Gol narrado em 2005 no amistoso Brasil 3, Guatemala 0, Galvão Bueno, locutor da TV Globo. Técnicos de som, Marcos André e Marcos Cavalcante. Supervisão geral, Vladimir Salvador. Aprendendo a Jogar, os desafios e os limites da vida no futebol. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.